Muito boa noite, é oficial, nós chegamos em dezembro, sobrevivemos mais um ano, e eu queria dizer, nós vivemos mais um ano, nós sobrevivemos, mas nós vivemos, chegamos no último mês de 2024, começa a resgatar tuas memórias, tudo que você viveu nesse ano, tudo de improvável que aconteceu, começa a trazer à memória, talvez conversas providenciais, relacionamentos providenciais, começa a trazer à memória a tua gratidão em momentos marcantes esse ano. Chegamos em dezembro, gente, vocês estão vivos? Chegamos em dezembro, e eu quero te contar um segredo, nós estamos nos bastidores da igreja, muito empolgados com esse último mês de 2024, nós cremos que adiante em 2025 existe um tempo favorável, nós viemos semeando muitas coisas em 2024, organizando a casa, alinhando, levantando líderes, planejando a igreja, e nós estamos com fé de que o vaso é grande e que a planta crescerá. Vocês estão com fé? E nós estamos empolgados com tudo que está planejado, inclusive agora nessa transição de 2024 para 2025, o mês de dezembro está recheado de oportunidade para a gente viver, compartilhar a fé, para a gente avançar, para a gente desenvolver relacionamento, para a gente celebrar, para a gente ter oportunidade de comunhão, sabe, sentar na mesa com as pessoas, ouvir o que Deus está fazendo, são muitas as oportunidades no mês de dezembro. Só para você ter uma ideia, vou começar a fazer propaganda. Primeiro, hoje nós estamos iniciando dezembro já com estreia de uma série nova, Tons de Esperança, entre promessas, sonhos, processos e legado. Uau! Uma série providencial para o último mês do ano. Quem precisa de esperança para 2025? Quem precisa de um pouquinho de desesperança? Tem algumas pessoas que vão levantar as mãos, brincadeira. Nós precisamos de esperança, tons de esperança. Nós estamos estreando essa nova série hoje. Próximo domingo nós vamos ter celebração especial de batismo, gente. Novas decisões, pessoas entregando a vida para Jesus. Se você está frequentando a Multi, está frequentando algum grupo pequeno e tem pensado acerca desse próximo passo de oficializar a tua jornada com Deus, domingo que vem ainda tem uma oportunidade antes do ano virar de você ser batizado e assumir esse compromisso publicamente com Jesus e com a igreja. Massa! Terceiro, sábado, dia 7, nós vamos ter o Inside aqui. O que é o Inside? O Inside é um encontro especial, no qual nós reunimos todos os voluntários da igreja, os membros, nós acolhemos as novas pessoas que estão chegando, e nós vamos também anunciar tudo o que acontecerá em 2025, inclusive muitas surpresas. Nós teremos no Inside também um tempo de confraternização para a gente celebrar tudo que aconteceu e que foi semeado em 2024. Será que acabou? Não. Quarto, sábado dia 14 nós vamos ter uma noite de cinema aqui na Multi. Não qualquer noite de cinema. Quantos já assistiram The Chosen? Uma série, tem no Netflix, tem algumas plataformas de streaming. Nós entramos num processo de parceria com eles, e agora no sábado dia 14 nós vamos ter uma experiência imersiva aqui na Multi, pipoca, algodão doce, refri, Oikos Coffee e um episódio exclusivo e inédito de The Chosen. Nós vamos chamar nossos amigos, familiares, nós vamos ter uma noite de qualidade juntos aqui com um episódio exclusivo sobre o Natal. Que massa! Será que acabou? Não. Dia 22 de dezembro é a data, última celebração de 2024, celebração de Natal. Vai ser um tempo épico. E se você está aqui na Multi hoje pela primeira vez, ou acompanhando a gente pela transmissão, eu quero te dizer que essas são oportunidades que se estendem a vocês também. Não só para as pessoas da igreja, mas para aqueles que estão se achegando, que estão conhecendo aquilo que Deus está fazendo aqui. E eu quero não só te dar as boas-vindas, mas dizer, tudo isso está sendo pensado para você, para os seus amigos, para os seus familiares. São muitas oportunidades para o mês de dezembro, sendo planejadas e pensadas com muito carinho. E é óbvio que talvez você esteja pensando, nossa, como é que eu vou lembrar de tudo isso aí? Se sentindo como na escola, professor, volta o slide.
Minha expectativa não é para você decorar tudo que eu coloquei aqui, mas é te inspirar no final dessa celebração a fazer uso dos voluntários e a pensar em como se conectar nessas oportunidades e garantir que você não vai perder nenhuma delas. Massa? Combinado? Muito bom. Mas e aí, estreia de série nova? Vamos começar por aqui. Dons de esperança entre promessas, processos e legado. E eu estava conversando com o pastor João hoje. Ele foi viajar a trabalho, ele está numa viagem da escola, e a gente investiu um bom tempo essa semana conversando sobre essa nova série de mensagens, e a gente está crendo que essa é a série pertinente para a reta final do ano, para esse último mês do ano. A gente está com uma firme convicção de que a história de José, ela é providencial para um tempo como esse que a gente tem vivido. Primeiro, estão comigo? Primeiro, porque a gente precisa de encorajamento para encerrar bem o ano, certo? Quantos tiveram desafios em 2024? Alguns atribulados, olha aí. A gente tem desafio durante o ano inteiro. Eu estava conversando com o Thiago Matos no processo de mentoria essa semana. O Thiago Matos é pastor da Rede lá em Dayatuba, Igreja Batista Rede, e ele estava falando, gente, a reta final do ano é muito significativa. Geralmente é nesse período de reta final que a gente é tentado a entregar a toalha, a entregar os pontos, às vezes a desacelerar, às vezes a deixar as pontas soltas, às vezes a desistir, ou se arrastar. Quantos de nós já não pensamos isso? Nossa, acaba logo o ano, vamos lá que eu estou sobrevivendo. E eu queria propor uma rápida reflexão. Não subestime o valor da reta final. Quantas coisas vocês acham que podem ser realizadas ou conquistadas no período que nos resta até a transição do ano? Quantos sabem quantos dias estão faltando para a virada do ano? É intuitivo, a gente está no primeiro domingo de dezembro. E aí? 31 dias? O que dá para fazer em 31 dias, gente? Eu separei 2 exemplos. Só para vocês terem uma ideia, a primeira travessia do Atlântico, em 1927, ela foi realizada, sabe em quanto tempo? 33 horas. E além disso, os processos que antecederam a travessia, planejamento, testes, duraram apenas 30 dias. Olha que conquista, que façanha, que realização. Quem lembra da pandemia? Como não lembrar da pandemia? Só que tem um grande dilema. Eu estava conversando com a Aline essa semana, e a gente olhou para o calendário e bugou a nossa cabeça pensar que a pandemia começou em 2019. Nós estamos entrando em 2025. E eu lembro daquele momento inicial em que tinha muitas incógnitas no ar, pandemia, que vírus é esse, o que está acontecendo, a corrida para tentar achar uma solução, e para começarem a desenvolver então vacinas, eles precisavam sequenciar o genoma do SARS-CoV-2. Sabe em quanto tempo eles fizeram isso? Em aproximadamente 1 mês, tempo recorde. Uau! Quantas coisas podem acontecer até o final do ano, que podem não só abençoar a sua vida, a vida de outras pessoas, e te preparar para aquilo que está adiante, estabelecendo um firme fundamento. Nós precisamos sonhar, gente. Nós precisamos ter o nosso coração cheio de fé nessa noite, abastecido de expectativa, crendo que Deus é por nós. Deus é por nós. Agora, num segundo momento, num segundo lugar, essa é uma série relevante, porque além da gente precisar de encorajamento, fôlego para fechar bem 2024, nós precisamos de perspectiva. Nós precisamos aprofundar nossa perspectiva, voltando a sonhar com intencionalidade, crendo que o resultado da nossa fidelidade hoje pode ecoar pelas próximas gerações. Vocês acreditam nisso? A causa da multi está estabelecida nisso. Nós queremos ser uma igreja para o futuro. Nós estamos exercendo fidelidade aqui agora, plantando a igreja para as próximas gerações. Não é sobre nós apenas. É sobre Jesus, Jesus no centro, mas Jesus nos movendo numa missão que está para além de nós.
Nós estamos querendo investir nas próximas gerações, alcançar as próximas gerações e equipar as próximas gerações para que a igreja possa florescer não só no curto prazo, mas no médio e no longo prazo. E a gente precisa de perspectiva, nós precisamos de esperança. Nós precisamos de esperança. Só que a gente está entrando no mês de dezembro, certo? Mês de dezembro tem o quê? Natal, mensagens relacionadas com esperança, presépio. E eu preciso colocar um pequeno disclaimer aqui. A gente vai falar sobre a história de José. Mas corre o risco de você imaginar e ligar os pontos, achando que eu estou falando de José, o pai de Jesus, porque a gente está na véspera do Natal praticamente. Mas não é a história de José, o pai de Jesus. É a história de José, que está lá no Antigo Testamento. José do Egito. José do Egito. E eu preciso te prometer uma coisa, vai fazer todo sentido com a construção do mês de dezembro até a gente chegar no Natal. Apesar de a gente não estar falando sobre o pai de Jesus, nós vamos olhar para uma história no Antigo Testamento que está totalmente conectada com a vida, o ministério de Jesus e as nossas histórias. Então vai ser um mês de uma série muito especial. Deixa eu te dar um spoiler. Nós vamos ter uma sequência de temas e no último domingo dessa série, no terceiro domingo desse mês, nós vamos ter um tempo para falar sobre família, uma mensagem sobre família, antes do Natal. Prepara teu coração, ora por isso e vem para a igreja, porque vai ser incrível. Tem uma citação de Charles Spurgeon que eu separei, que ajuda a gente a crer que vale a pena investir tempo em histórias do Antigo Testamento também, não só no Novo. As histórias do Antigo Testamento, em muitos momentos, elas são sombras. Os teólogos dizem isso, elas são sombras daquilo que aconteceria adiante no Novo Testamento. E essas histórias no Antigo Testamento não estão isoladas. Nós acabamos de sair de uma série sobre Jonas, o incrível Jonas que habita em nós. E a gente viu como a história de Jonas está entrelaçada com a história de Jesus, mas também com a nossa história, com as nossas vidas. E Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte: em cada texto da palavra de Deus, da Escritura, há uma estrada para Jesus. Eu nunca encontrei um texto que não possuísse uma estrada, uma conexão com Jesus. E ainda que eu achasse, hipoteticamente falando, eu faria uma estrada, eu passaria por cima de qualquer cerca, qualquer vala, mas eu chegaria no meu mestre, eu chegaria em Jesus, pois um sermão não pode fazer nada de bom a nós, a menos que tenha o perfume de Cristo. Uau! E o fato que eu gostaria de expor na estreia dessa série de mensagens, e o que eu acredito que precisa ser muito enfatizado no decorrer de toda a nossa jornada, se aprofundando na história de José, é que a história de José é um espelho incrível da história de Jesus. Vou repetir, a história de José é um espelho incrível da história de Jesus. Em outras palavras, lê comigo, José se parece muito com Jesus. Vamos ler de novo? José se parece muito com Jesus. E se você não está familiarizado com os registros da história de José do Egito, eles começam lá em Gênesis capítulo 37 e vão até o capítulo 50 de Gênesis, ocupam um bom espaço, um espaço significativo. E você precisa saber que José ele era filho de Jacó, que era filho de Isaac, que era filho de Abraão. A história de José está conectada à história dos seus descendentes e, para além disso, a grande história que Deus estava escrevendo. É lindo pensar sobre isso em Êxodo, lá no capítulo 3, versículo 15, a gente tem essa menção de que Deus ele era conhecido e ele desejava ser conhecido como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E na sequência vem José. Isso é incrível de pensar, porque isso significa que Deus é um Deus multigeracional. Os planos de Deus não cabem em uma única geração. Isso é incrível. E isso significa que eu e você, nós não estamos no início dessa grande história e não necessariamente no final dessa história. Nós às vezes nos encontramos no meio da história.
Isso coloca a gente num lugar de privilégio, mas de muita responsabilidade. Nós estamos no meio, nós estamos no processo, e o que nós fazemos hoje afeta não só a nossa vida, mas as próximas gerações. Deus é Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e eu espero que Ele seja o seu Deus também. Isso é fantástico. E a história de José, ela vai ser narrada a partir do capítulo 37 de Gênesis, apresentando José como um filho amado. José, ele era amado por Jacó. Jacó amava José com muita intensidade, com muito zelo, e isso causava em alguns momentos na família de José treta, tensão, conflito. Como é bom saber que as famílias do Antigo e do Novo Testamento são famílias imperfeitas como a minha e a sua, e que nada disso é capaz de superar o que Deus deseja fazer em nós e através de nós. A Bíblia é autêntica, ela é honesta acerca dos dilemas, das tensões, dos problemas, e de um Deus redentor trabalhando apesar de tudo isso e no meio de tudo isso. É incrível pensar nisso. E mesmo nesse contexto de tensão, José sendo amado pelo pai, mas experimentando conflito com seus irmãos e meios irmãos, a família de José era meio que um mosaico, era um tanto quanto complexa. Mesmo nesse contexto de tensão, de disfunção familiar, a palavra de Deus vem a José, logo cedo, 17 anos, e Deus traz uma palavra de direção sobre a identidade de José e sobre o papel de José nessa história que Deus estava escrevendo, que não se resumia apenas à família de Abraão, Isaque, Jacó e de José, mas das próximas gerações e das nossas vidas aqui agora representadas. E a palavra de Deus vem a José num ambiente todo complicado. Isso deve encorajar a gente. A palavra de Deus não bate num escudo chamado nossos problemas. A palavra de Deus, ela avança e ela nos alcança, e nada pode parar o que Deus deseja fazer. E os seus irmãos, sabendo disso e cogitando a possibilidade de José de fato ser essa pessoa, queria liderar a sua família, queria ser meio de instrumento de bênção para a sua família e para a sua causa. Eles ficam transtornados com essa perspectiva, e eles fazem um plano: nós precisamos matar esse menino. No meio do caminho, a consciência pesa um pouco, e eles pensam: não, matar, a gente vai ter vingança, mas não vai ter lucro. Ó a mentalidade da família de José. E eles pensam, lançam José num poço. José cai num poço e ele fica lá até que eles enxergam uma caravana passando que ia em direção ao Egito, e eles fazem negócio e eles vendem José e tramam uma mentira. Eles pegam a capa, uma roupa especial que Jacó tinha dado para José, que José estava vestido naquele momento, e eles rasgam a roupa, eles esfregam sangue na roupa e levam uma informação inverídica para o pai, dizendo: olha, ele morreu, teu filho amado morreu, fim da história, agora somos nós. Cadê o líder da nossa família agora? Cadê o queridinho? Cadê aquele que tinha uma palavra de Deus? Morreu. E aí a história segue com os registros apontando para aquilo que acontecia, para além do conhecimento da família de José. José é levado então para o Egito. Lá o Potifar compra José e coloca José para trabalhar na sua casa. Potifar era um homem importante no Egito, ele era um homem poderoso lá e serviu o faraó, era um oficial do faraó. E desse ponto em diante, José, contra tudo e contra todos, apresenta frutos extraordinários. Ele trabalha com fidelidade, ele cultiva aquilo que é dado a ele com uma responsabilidade, e ele devolve mais. Ele é fiel, ele é intencional, e ele presta um ótimo serviço. E as pessoas começam a perceber que tem algo diferente na vida desse rapaz. Só que ele se depara com uma acusação falsa, e ele é lançado na prisão. Ele não quis se deitar com a esposa de Potifar, talvez você já tenha visto numa novela, e no meio do caminho ele é lançado na prisão, sem direito à resposta. Só que mesmo na prisão,
José continua avançando, e as pessoas percebendo que havia algo diferente em José, e confiando a José a responsabilidade dentro do cárcere, para cuidar de outros prisioneiros, e as coisas vão se concretizando, e a promessa de Deus não está encarcerada, num lugar improvável, a promessa de Deus ainda está florescendo, e as conexões vão sendo estabelecidas, e de repente, a palavra de Deus se cumpre, e José então chega ao palácio para redimir não só o Egito, mas também sua família, seu povo e outros povos na circunvizinhança. Talvez, se você cresceu na igreja, não é o caso de todos, talvez, ouvindo esse breve resumo, você já esteja pensando o seguinte: cara, tem alguns paralelos mesmo com a vida de José e a vida de Jesus, tem alguns paralelos mesmo entre a história de José e a história de Jesus. Realmente, sabe, pastor, parece que tem uma coisinha ou outra aí que esbarra, sabe, tem umas conexões mesmo, que curioso. E nós precisamos, na estreia dessa série, aprofundar nossa perspectiva e enxergar o quanto a história de José está conectada com a história de Jesus. Vocês estão comigo? Olha só, o primeiro paralelo que a gente enxerga, assim como Jesus, José era o quê? Amado. Vamos ler junto? Assim como Jesus, José era amado de maneira autêntica pelo pai dele. Vamos pensar em Jesus primeiro. Marcos capítulo 1, versículo 11, eu não vou projetar esses textos. Nós temos o relato do batismo de Jesus. Jesus é batizado e os céus se abrem e a voz do Pai diz: esse é o meu filho amado. E em Gênesis 37 nós vemos o início do registro da história de José com a declaração: ele era amado por seu pai. Esse é o primeiro paralelo, e eu queria fazer um combinado com vocês. Vocês estão comigo? Olha só, a cada paralelo eu queria que você reagisse comigo dizendo: uau, José parece mesmo com Jesus. Massa? Então vamos ensaiar, para não ficar miado. Ó, primeiro paralelo: assim como Jesus, José era amado de maneira autêntica pelo pai. Vamos lá. Uau, José o quê? Se parece muito com Jesus, pastor. Uau, mas não para por aí, a gente tem um segundo paralelo. Assim como Jesus, José foi odiado e rejeitado. Guarda o uau. Textos, João capítulo 1 diz que Jesus veio ao mundo, mas o mundo não o reconheceu. Ele foi enviado ao seu próprio povo, mas eles o rejeitaram. Gênesis 37 diz que os irmãos de José rejeitavam José. José tinha sido levantado como meio de bênção para a sua própria família, e a sua própria família rejeitou José. Por sua vez, o odiavam, não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. Assim como Jesus, José foi odiado e rejeitado. Vocês? Uau! José se parece muito com Jesus, mas não para por aí. Terceiro paralelo: assim como Jesus, José foi o quê? Traído e vendido por uma quantia de prata. Que interessante! Quando a gente olha para Mateus capítulo 26, a gente vê que Judas Iscariote conversa com os sacerdotes e negocia a traição de Jesus, entregar Jesus por uma quantia específica de prata. E lá em Gênesis 37, versículo 28, os irmãos de José negociam José por 20 moedas, 20 peças de prata. Olha que interessante. Jesus também foi traído, assim como Jesus, José foi traído e vendido por uma quantia de prata. E vocês, como é que é? Uau, José se parece muito mesmo com Jesus. Só que não para por aí, tem outro paralelo. Meu Deus, quarto: assim como Jesus, José foi falsamente acusado de crimes que não cometeu. Assim como Jesus, José foi falsamente acusado de crimes que não cometeu. Mateus capítulo 26 vai dizer sobre Jesus. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas falsas para incriminar Jesus,
para que pudessem condená-lo à morte. E em Gênesis 39, na história de José, a mulher de Potifar faz uma proposta para José: venha, deite-se comigo. E diante dessa proposta, José diz: não, eu não posso fazer isso. E quando ele diz não para aquela mulher, ela lança um falso testemunho que condena José injustamente na prisão. Então, assim como Jesus, José foi falsamente acusado dos crimes que não cometeu. Uau! José se parece mesmo muito com Jesus. Mas não para por aí, vocês acreditam? Quinto paralelo: assim como Jesus, José foi condenado junto com outros 2 homens. Lembra? Jesus na crucificação tinha 2 criminosos ao seu lado. Um dos criminosos, de acordo com o registro de Lucas capítulo 23, foi perdoado por Jesus e salvo. O outro foi condenado. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 40, José é condenado, ele vai para a prisão e ele cai na cela do lado de 2 prisioneiros. Um dos prisioneiros é salvo, é perdoado e volta ao seu posto. Outro prisioneiro é condenado. Assim como Jesus, José foi condenado junto com outros 2 homens. Olha só, ambas as histórias são muito parecidas. E vocês dizem o quê? Uau, José se parece muito com Jesus. Mas não para por aí, meu Deus, 6º paralelo: assim como Jesus, José foi contado entre os mortos. Mas a história não terminou assim. Lucas capítulo 24 tem uma cena icônica. A gente canta em algumas celebrações uma música que chama Emaús. E nessa música a gente tem a história que está registrada em Lucas capítulo 24, dos discípulos conversando com o próprio Jesus e se lamentando. Eles não tinham percebido que era o Cristo, que era Jesus no caminho, dizendo: não, a gente tinha muita esperança mesmo em Jesus, mas ele foi condenado, ele morreu e a história acabou. A gente tinha muita esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias, mas ele morreu. Ele morreu. E em Gênesis 37, versículo 33, os irmãos e os meio-irmãos de José levam um falso testemunho para o seu pai, e o seu pai escuta e tem a perspectiva errada também e diz: acabou, José morreu. Eu achei que ele tinha uma promessa, eu achei que ele seria alguém que lideraria a nossa casa, a nossa família, mas olha só, ele morreu. Assim como Jesus, José foi contado entre os mortos, mas a história não terminou assim. Uau! José se parece muito com Jesus, mas não acaba aí, nós temos um 7º paralelo. Assim como Jesus, José também perdoou o quê? O imperdoável. Quando a gente olha para o final do registro da história de José, nós vemos ele no lugar de autoridade, e ao invés de exercer vingança, ele libera perdão. Isso nos lembra Lucas capítulo 23, Jesus na cruz olhando para os inimigos e dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que estão fazendo. E em Gênesis 50, nós temos uma fala clássica de José para os seus irmãos, no final da história, dizendo: olha, vocês planejaram o mal, mas Deus transformou em bem. Vocês não sabiam o que vocês estavam fazendo. Deus estava agindo através, inclusive, de toda a rebeldia e desobediência de vocês. Vocês estão perdoados. E aí a gente precisa dizer junto: uau! José se parece muito com Jesus. Quem está aqui pela primeira vez deve estar pensando: nossa, aqui essa igreja que tem que virar para o lado e falar com o irmão. Não é uma exceção. Mas tem um 8º paralelo. Nossa, uou! Assim como Jesus, depois de um tempo de teste e sofrimento, José foi exaltado e recebeu a autoridade. Como não se lembrar de Filipenses capítulo 2, que descreve o caminho de sofrimento de Jesus e de obediência até a cruz, e que Cristo Jesus, passando por tudo isso, foi aprovado e elevado à mais alta posição, e a Ele foi dado o nome que tem toda a autoridade, e que todo joelho um dia se dobrará.
E como não reconhecer que há um paralelo em Gênesis 50, versículo 18, na história de José, quando ele é elevado nesse lugar de autoridade, os seus irmãos se dobram e reconhecem a autoridade que estava sobre José. Tem mais um para brincadeira, não tem mais paralelo, mas uau! A vida de José do Egito se parece muito com Jesus. E a essa altura do campeonato você precisa pegar todas as informações que eu compartilhei e concordar com isso e dizer, realmente, tem muitos paralelos. A vida de José se parece muito com a vida de Jesus. José do Egito se parece muito com Jesus. Essa é a chave da estreia dessa série, é o ponto-chave. Você tem que enxergar esses paralelos. Você precisa olhar para a vida de um homem comum e dizer, uau, José se parece muito com Jesus. Esse é o ponto-chave de tudo que a gente vai conversar, mas tem uma pergunta-chave. Esse é o ponto-chave, mas tem uma pergunta-chave. E a pergunta-chave é, mas e você? Mas e eu? Mas e nós? José se parece muito com Jesus, mas quanto você se parece com Jesus? Quanto eu me pareço com Jesus? Quanto a igreja multi se parece com Jesus? Essa é a pergunta-chave para esse domingo e para os próximos. Para quem deseja viver uma vida autêntica, ser fiel no hoje, desenvolver um legado para as próximas gerações, nós precisamos desse questionamento: o quanto eu me pareço com Jesus? O quanto, sério, eu quero te dar uns minutinhos para pensar. Quanto você se parece com Jesus? Na forma como você fala, em hebraico, né? Aramaico, não, mas na forma como você reage, na forma como você lida com as coisas que estão debaixo da tua responsabilidade, na forma como você influencia as pessoas da tua família. O quanto de Jesus tem na sua vida e nos seus relacionamentos? O quanto de Jesus está em você, no aspecto constante, que independe dos ventos e das tempestades e dos dilemas que você experimenta? O quanto de Jesus há em nós? É uma pergunta justa. Mas e nós? E nós? E eu lembro que antes de começar a pastorear, eu ainda estava no seminário, uma época em que eu estava evangelizando os meus amigos, a gente saía pelas ruas, e coração aquecido, algumas pessoas entregando o coração para Jesus, a gente discipulando essas pessoas, e eu arrumei um trabalho, comecei a trabalhar para o Hernandes Dias Lopes, lá na LPC, produzindo conteúdo, e eu lembro de uma reunião, eu estava saindo do trabalho, encontrei com algumas pessoas, e eu compartilhei um pouco sobre a história de José, e eu falei, eu quero ser mais parecido com Jesus. José era parecido com Jesus, e ele nem tinha a revelação plena de quem Jesus era. Olha que loucura. E eu lembro de compartilhar isso, e a gente estava conversando sobre tantos dilemas que os homens enfrentam, passam na área da sexualidade, em vários aspectos da vida, nos aspectos que se refere a dinheiro, a paternidade, a desafios conjugais. Eu lembro que o assunto aprofundou tanto, e de repente uma pessoa bateu na mesa e falou, Tiago, você se parece um sonhador. Tiago, José se parecia com Jesus, mas essa perspectiva, eu acho que ela é ilusória. Eu acho que essa ideia de ser parecido com José é uma ilusão, é uma utopia. Tiago, olha, eu acho que diante de tantos desafios modernos, olha o que está dentro do nosso bolso, o acesso que nós temos a tantas coisas, como nós somos bombardeados, pressionados, como nós lidamos com tantos dilemas familiares, profissionais. Nós estamos numa era muito diferente da era de José. E sabe, Tiago, eu acho que essa ideia de se parecer com José, ela é romântica. E eu lembro que naquele momento, bateu um silêncio. E a gente ficou ponderando sobre esse posicionamento na mesa, de alguém que dizia que conhecia Jesus. E bateu um clima de vários pontos de interrogação de fato. Algumas pessoas que estavam nessa conversa,
começaram a concordar e falaram: não, eu acho que tem algumas áreas da nossa vida que não tem como ter vitória, não tem nem como voltar a sonhar. A vitória, assim, ela é muito improvável em algumas áreas da nossa vida. E no meio de toda essa conversa, eu lembro que um texto veio ao meu coração, o texto que está lá em Tiago, na Epístola de Tiago, capítulo 5, que dizia que nós deveríamos olhar para os homens do passado, para as mulheres do passado, que viveram algo extraordinário com Deus, homens como Elias, por exemplo, e reconhecer: Elias era um homem como nós, mas... E eu lembro que textos começaram a ser despejados nessa conversa, no meu próprio coração, e eu comecei a pensar: mas espera lá, José nem tinha a Bíblia plenamente revelada a ele, espera lá, José não tinha nem plenamente o exemplo de Cristo para olhar a plena revelação de quem Deus é. E sabe, na série anterior, nós vimos o incrível Jonas que habita dentro de nós, certo? Nós olhamos para uma história real do Antigo Testamento e nós fomos levados a considerar as similaridades entre Jonas e nós. O incrível Jonas que habita em nós. A história de Jonas, ela é um espelho que ajuda a gente a enxergar as obviedades e as falhas do nosso coração, as rotas de fuga que a gente abraça. Por outro lado, a história de José é um espelho da história de Cristo, que revela o Cristo, que revela um caminho possível de sermos parecidos com o Deus que nos chamou para andar com Ele. E eu queria que você ponderasse o seguinte: viver de maneira autêntica, construir um legado para as próximas gerações, só é possível, você pode ler comigo? À medida que nos tornamos parecidos com Jesus. Viver de maneira autêntica, construir um legado para os seus filhos e para os seus netos, na perspectiva de Deus, na perspectiva bíblica, só é possível à medida que você se parece com Cristo. Você segue a Jesus, você considera quem Jesus é, o que Ele disse, e se rende à autoridade de Jesus para ser parecido com Ele. E a gente não precisa ir longe, tem muitos textos no Novo Testamento que vão, trazer à nossa memória que essa é uma expectativa para todos nós. Para todos nós. 1 Coríntios capítulo 11, 1-3 diz o seguinte: sejam meus imitadores, o apóstolo Paulo falando, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de quem? De Cristo. Eu os elogio porque vocês sempre têm se lembrado de mim e têm seguido os ensinamentos, as orientações que eu lhes transmiti. Mas quero que saibam, a referência para todo homem é quem? Cristo Jesus. Nós temos outros textos, como por exemplo o texto da minha conversão. Aos 15 anos de idade eu me deparei com esse texto, Filipenses capítulo 2, eu separei alguns versículos. Olha a orientação: tenham a mesma atitude de Cristo Jesus, que Ele demonstrou. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo que devesse se apegar. Em vez disso, se esvaziou, assumiu a posição de servo, de escravo. Nasceu como ser humano quando veio em forma humana. E o texto segue, olha só: trabalhem então. Ou seja, requer intencionalidade, compromisso, dedicação. Trabalhem com zelo a relação de vocês com Deus. Trabalhem com zelo a fé de vocês, a salvação de vocês. Coloquem em prática. Obedeçam a Deus com reverência e temor, pois Deus está agindo. Vamos ler junto essa parte? Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele e que se assemelha com a vida de Jesus. Vou repetir essa parte. Deus está agindo onde? Em nós, em vocês, dando o desejo e o poder para serem parecidos com Jesus. José se parecia muito com Jesus, mas e nós? Como é que está a sua perspectiva diante do ano que você viveu, diante do ano que está adiante? E o texto segue:
levem então uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes. Não brilhem pouco, não brilhem muito, sejam como Jesus. Sejam parecidos com Jesus no meio de uma geração corrompida e perversa. Apeguem-se firmemente à mensagem da vida. Então, no dia que Jesus foi revelado, no final da história, assim como José foi revelado, então me orgulharei de saber que não participei de uma corrida em vão e que não trabalhei inutilmente. Contudo, me alegrarei, mesmo sem perder a vida. Mesmo se perder a vida, entregando a Deus como uma oferta derramada. Queria que você lesse comigo. Da mesma forma que o serviço fiel de vocês, que serviço? Sermos parecidos com Jesus. Está aí um novo trabalho. Sermos parecidos com Jesus é um presente, é uma oferta a Deus. E eu quero que todos vocês participem dessa alegria, porque não é um fardo. O peso da religiosidade te coloca num caminho legalista, mas quando você descobre quem Jesus é, o que Ele fez por você na cruz, e você passa a se relacionar com Deus, então, o desejo vem. Além do desejo, a capacitação vem, os recursos estão à disposição, e nós precisamos trabalhar para lapidar o nosso caráter, a nossa postura, para sermos parecidos com Jesus. E eu gosto de um teólogo, Jonathan Edwards. Ele sintetizava a ideia de influência a partir da ideia de santidade. O que é o conceito de santidade para Edwards? É ser parecido com Jesus. É ser alguém com um coração manso, humilde, mas com um coração firme. Alguém que não negocia suas convicções. Alguém que está considerando a voz de Deus e a vontade de Deus e está se colocando nesse caminho, trabalhando com zelo para ser como Jesus e fazer a vontade de Jesus. E Jonathan Edwards diz algo parecido com isso: a verdadeira santidade consiste em conformidade com Jesus. Aquele que mais se parece com Jesus é aquele que mais autenticamente honra a Deus e mais eficientemente promove o bem de outras pessoas, no curto, no médio e no longo prazo. Que incrível pensar em tudo isso. E quando a gente olha para o início da história de José, logo no fundamento ali do registro, no capítulo 37, a gente vai encontrar um meio de avaliar, uma métrica, uma referência para a gente pensar, como se parece alguém que é semelhante a Jesus? Porque essa pergunta pode evocar uma série de, perspectivas e convicções pessoais genéricas. Eu sou parecido com Jesus por causa disso. E aí você coloca uma série de coisas que você tem como bagagem. Mas a ideia nessa série é nós enxergarmos os tons, as cores, o trocadilho com a túnica de José. O trocadilho com a túnica, com as múltiplas cores que tornavam José diferente. E eu queria propor para você que a gente olhasse agora nesse momento de conclusão para Gênesis capítulo 37, versículos 2 a 4. O início da história de José já vai revelar para a gente uma das cores, que se acolhida, uma das marcas que, se você se comprometer a trabalhar, pode sustentar não só o final de 2024, mas o início de 2025. Gênesis 37, versículos 2 a 4, vai dizer o seguinte para a gente: esse é o relato de Jacó e sua família. Quando José tinha 17 anos, cuidava dos rebanhos de seu pai, e trabalhava com seus meio-irmãos. Olha essa informação que importante. Ele trabalhava com seus meio-irmãos, ele tinha uma função ali. E os meio-irmãos eram filhos de outras esposas de seu pai, Bila e Zilpa. E contava então no trabalho, olha só o contexto, e contava para o seu pai algumas das coisas erradas que os seus irmãos faziam. E o versículo 3 continua a descrição dizendo que Jacó amava José mais do que qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido
quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica, uma capa com contrastes, com cores, uma linda túnica. Os irmãos de José, por sua vez, o odiavam ainda mais. Eles não eram capazes de lhe dizer uma única palavra amigável. E sabe qual é a primeira cor que nós precisamos enxergar no contraste da vida de José em paralelo com a vida de Jesus? Integridade. Esse é o primeiro tom, o tom de esperança que nós precisamos para encerrar 2024, para alinhar a nossa vida, os nossos relacionamentos, a marca da integridade, a cor da integridade. E é muito interessante porque quando a gente considera o início desse registro, nós vemos a faixa etária de José. José era um rapaz de 17 anos. José era um rapaz que tinha anseios, desejos, dilemas, como qualquer adolescente, como qualquer jovem. Entre esses dilemas, por exemplo, o desejo de ser aceito, de estar incluso, de ter amigos, de ter irmãos. Já parou para pensar nisso? Um rapaz de 17 anos, faixa etária, uma das faixas etárias mais desafiadoras, os hormônios à flor da pele, uma loucura. Homem como eu e você. José, ele é encarregado de uma responsabilidade. E tem um detalhe muito interessante, quando a gente vê a descrição no original da túnica que José ganhou de Jacó, essa túnica colorida, ela é uma descrição que nos leva a enxergar essa túnica de uma maneira diferente de outras roupas. A descrição ali no original dá a entender que era uma peça única, e a forma como as pessoas se vestiam naquele tempo tinha uma forte relação com a função, com a identidade que elas desempenhavam. Você sabia disso? E ele ganha uma túnica especial, e isso leva a gente a considerar que assim como Deus tinha planos para José, ainda que de maneira imperfeita, de maneira distorcida, Jacó também tinha planos para José, e encarregou ele de uma função diferente dos seus irmãos. Ele trabalhava com os seus irmãos, mas não do mesmo jeito. A túnica, a roupa, impedia José de desenvolver qualquer tipo de trabalho, era uma roupa chique. José era o rapaz do escritório, você acredita nisso? Era um jovem aprendiz. E é interessante porque isso leva a gente a considerar que José sim, era alguém que precisava amadurecer. A família de José era em certo aspecto disfuncional, como a minha e a sua, certo? Posso ouvir um amém? Amém. Ao mesmo tempo, José tinha uma função, ele trabalhava com os seus meus-irmãos. Agora pensa, quando a gente lê um texto como esse, qual é o olhar que a gente tem para José imediatamente? É o dedo duro, é o X9, é o cagueta, é o menino mimado. E pode ser que traços de José precisavam ser amadurecidos e desenvolvidos, mas pensa comigo, ele tinha uma função. Os meio-irmãos de José não eram flor que se cheirasse. Eles estavam frustrados e desenvolveram um plano leve, tipo assim, vamos matar ele. Imagina o que eles estavam fazendo de errado no contexto do trabalho. E o pai de José encarregou ele de uma função, e o texto diz que ele relatava as coisas a seu pai. Eu sei que em muitos sermões, em muitas mensagens, às vezes a gente pensa em José como esse menino mimado, chato, mas talvez pode ser o quão distante a nossa sociedade caminhou a ponto de olhar para alguém que está identificando um problema e estabelecer essa pessoa como o problema. E o fato é que muitos teólogos concordam que a gente vê um vislumbre na adolescência, na juventude de José, de uma integridade que o diferenciava do restante da família. José não era alguém que estava cedendo aos pecados das gerações passadas. Se você não conhece a história de Abraão, de Isaac e de Jacó, você precisa saber que um dos pontos fracos da família era a omissão. Era a omissão e era também a parcialidade da verdade.
E me parece que José, nesse ponto da história, de alguma forma, ele decidiu em seu coração: eu não vou seguir o caminho dos meus irmãos, eu não vou reproduzir os ciclos do meu pai, do meu avô, os ciclos ruins. Eu vou receber tudo aquilo que é bênção, mas eu vou interromper aquilo que precisa ser interrompido. E a minha integridade não está em processo de negociação. Olha que poderoso isso, a vida de um jovem que estava sendo rejeitado, que estava lidando com a zombaria, com o ódio, mas que estava dizendo: minha integridade tem preço, e esse preço é altíssimo a ponto de não poder ser negociado. E é muito louco, porque se a gente olha só para o início da história de José, fica um ponto de interrogação: será mesmo, pastor? Será mesmo que José era esse rapaz que já estava assumindo um compromisso com uma integridade? Será mesmo que ele não era esse menino mimado? É para isso que a Bíblia tem contexto. Nós olhamos para o desenvolvimento da história e nós vemos que, num primeiro momento, José é pressionado dentro de casa. Ele é pressionado e ele não negocia a integridade dentro de casa. Ele lida com a rejeição dos irmãos, certo? Dentro de casa, ele lida com as pressões dentro de casa. Mas, anos à frente, em momentos de dilema, momentos desafiadores, José se encontra fora de casa, fora do seio familiar, fora da sua zona de conforto, lidando com consequências dramáticas caso ele não negociasse a integridade dele. Mas é interessante que nós vemos um José que com 17 anos lida bem com a integridade dentro de casa, e um José que amadureceu no caminho e que continua não abrindo mão da integridade e não abrindo espaço para a omissão. Nós vemos um José adiante dentro da casa de Potifar, lidando com uma situação, com uma consequência real e dramática. Se ele não abrir mão da integridade naquele momento da história, ele é levado para a prisão e talvez teria uma condenação de morte. Olha que loucura! Ele foi íntegro dentro de casa, mesmo diante do custo da rejeição, e isso o preparou para desafios maiores, porque Deus estava agindo nele e desejava agir através dele. E José não negocia a verdade, não negocia seus posicionamentos. Ele é íntegro no trabalho, mesmo diante do custo da rejeição e condenação à prisão. Olha comigo, Gênesis capítulo 39, descreve esse acontecimento. José recusou: não estou à venda. Meu Senhor me confiou todos os bens da sua casa, e Ele não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu, e Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é a mulher dele. E vem a frase icônica de José: como eu poderia cometer tamanha maldade? Contra quem? Deus. Eu estaria pecando contra Deus. E eu paro para pensar na história de José, que se parece com a história de Jesus, e eu lembro das palavras de Jesus dizendo: aquele que for íntegro, fiel nas pequenas coisas, será íntegro e fiel nas grandes coisas. Lucas capítulo 16 diz isso: se vocês forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes coisas, mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores, E eu queria que você considerasse o seguinte: fé que não pode ser testada não é confiável. Nós precisamos crer que nós estamos sendo chamados para olhar para Jesus, ouvir a voz de Jesus, entregar a nossa vida a Ele e trabalhar a nossa integridade, mesmo nos momentos desafiadores. Talvez quando eu perguntei para vocês assim: o quanto de nós é parecido com Jesus? Pode ser que o nosso coração já começou a estabelecer uma série de justificativas. Não, eu até me pareço com Jesus quando é feriado, porque na segunda-feira no trabalho, de manhã, eu preciso de café. Não, eu me pareço com Jesus de domingo na igreja, que eu levanto a mão lá enquanto a gente canta. Mas no trânsito é mais difícil, pastor. Tem uns abençoados. Eu me pareço com Jesus, mas sabe, pastor, eu estou passando um dilema.
olha, eu estou lidando aqui com algumas questões sentimentais e emocionais, não está dando não. E o mas é o sinal de alerta que sabota a fidelidade no hoje. José foi fiel no meio do fogo cruzado. José era homem como eu e você. Assim como nós temos exemplos de mulheres que eram mulheres como vocês que estão representadas aqui no auditório. E nós precisamos crer que a nossa fé, ela é testada diariamente. E nós precisamos abraçar o convite de sermos imitadores de Jesus. A gente vê esse mesmo princípio em outras histórias, no Antigo e no Novo Testamento. Davi, por exemplo, ele não se tornou quem Deus o chamou para ser imediatamente. Ele passou por processos, fidelidade nos pequenos processos. E nós estamos encerrando 2024 e você precisa crer que há espaço para colocar a casa em ordem. Há espaço para exercer fidelidade e abrir oportunidade para que Jesus te dê direção acerca de quem você deve ser, como você deve falar, como você deve reagir, como é que você deve transicionar de um ano para o outro. E tem um detalhe enfatizado durante toda a história de José que precisa te inspirar e que está relacionada com o texto que nós lemos, dizendo que Deus coloca o desejo, mas também o poder para a gente ser parecido com Jesus. Quando a gente olha para Gênesis capítulo 39, eu separei 4 versículos. Olha o segredo de José. José era homem como eu e você, ser humano como nós, mas o Senhor estava com José. E foi um homem próspero, e estava na casa de seu senhor o egípcio. O texto seguinte, em outro momento, diz: e viu Potifar. Não era só José que dizia: eu sou parecido com Deus, está comigo. As pessoas ao entorno diziam: uau, José é parecido com Jesus. Potifar diz: olha, eu estou vendo tudo que esse menino faz é diferente, ele é íntegro. Mais 2 versículos que confirmam essa perspectiva. Mas o Senhor estava com José e lhe estendeu misericórdia, favor, desejo, poder para ser aquilo que Deus chamou ele para ser resiliente. O chefe da prisão não atendeu a tudo que estava nas mãos de José, porque o Senhor era com ele, e o que ele fazia dava bons frutos. Não foi isso que Jesus prometeu aos discípulos na última orientação que ele deixou? Pós-ressurreição ele disse: vão, vivam, compartilhem a fé uns com os outros, ensinem as pessoas a serem como eu, a ouvirem a minha voz e a obedecerem os meus mandamentos, e não se esqueçam, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Sabe, a integridade é a primeira marca, a primeira cor que nós precisamos na nossa vida. Sim é sim, não é não, e o que passa disso vem do maligno. Integridade é a primeira marca de quem entregou a vida para Jesus. Não perfeição, mas integridade. E a integridade sustenta a construção de um futuro diferente. Talvez você está olhando para 2024 e pensando: o que vai ser do final desse ano? O que vai ser dentro do meu ambiente familiar? Os meus dilemas, as tensões. Talvez você está pensando: o que será de 2025 se eu não estou dando conta de 2024? E eu quero te dizer, a palavra de Deus tem promessas que estão relacionadas com a presença de Deus entre nós e em nós, que nos leva a viver com integridade, a se parecer mais com Jesus e a pensar nas próximas gerações. O maior pecado do povo de Israel foi rejeitar a voz de Deus no Antigo Testamento em muitos momentos e negligenciar a missão de investir nas próximas gerações. E nós, como igreja, estamos sonhando com um futuro diferente para os nossos filhos, para os nossos netos, crendo que o hoje tem seus desafios, santidade tem o seu preço sim,
Se parecer com Jesus é desafiador, mas o Senhor está com aqueles que se renderam. O Senhor está conosco e caminha conosco, caminha por nós, e pode nos sustentar, viver uma vida diferente e semear um futuro para a glória de Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé junto comigo, porque nesse momento nós precisamos orar. José se parecia muito com Jesus, e nem sempre nós nos parecemos muito com Jesus. Talvez para algumas pessoas que estão aqui, esse papo é novo, e você está pensando, dá mesmo para ser parecido com Jesus? E eu tenho 3 perguntas para te fazer. A primeira pergunta é: você já se rendeu a Deus? Você já entregou o seu coração a Jesus de verdade? Segunda pergunta: o quanto você é parecido com Jesus? Não o quanto você acha, mas como as pessoas enxergam quem você é, como você vive. O quanto de Jesus há na sua vida e nos seus relacionamentos. E essa é uma pergunta dúbia, porque muitas vezes a gente acha que o nosso bom testemunho está relacionado com o alinhamento total de todas as áreas da nossa vida, e nem sempre isso é verdade. José lidou com rejeição, mas ele tinha integridade. E a terceira pergunta e última é: como andam os teus sonhos? Como é que você está olhando para 2025? Tem fé aí? Tem fôlego para sonhar? Para avançar? Para colocar a mão na massa e falar: Deus, eis-me aqui, usa-me, transforma-me conforme a tua palavra. Nos move, Deus. Pai nosso, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós pedimos, seja tudo em nós. Pai, tem pessoas aqui que talvez estejam para tomar essa decisão, a decisão mais importante das nossas vidas, de se render ao Senhor e à tua palavra. Nós vamos ter, Senhor, celebração de batismo no próximo domingo, e nós estamos pedindo por aqueles que devem dar esse próximo passo em obediência e abraçar primeiro a integridade de Jesus, para que depois a integridade possa florescer na vida deles. Eu oro por essas decisões, pelas pessoas que vão passar pelo batismo no próximo domingo. Deus, nós queremos orar aqui por toda a igreja multi representada nessa noite, pedindo para que o Senhor faça de nós uma igreja que não negocia a tua palavra, que não negocia a missão que o Senhor nos confiou, que não abre mão do privilégio de servir, de abrir caminho para as próximas gerações. Deus, faz da Multi uma comunidade que tem o bom perfume de Cristo em 2025. Pai, eu quero orar pelo final do ano, daqueles que estão aqui talvez com dúvidas, com desafios, com dilemas. Vem com provisão, vem com sustento, nos move, Senhor. Nos move independente das circunstâncias, nos move independente dos nossos sentimentos, das rejeições, de qualquer tipo de problema ou disfunção familiar. Nos move, Espírito Santo de Deus, nos visita e nos ajuda a encerrar esse tempo com fé, com expectativa, voltando a sonhar para a glória de Deus e para o nosso bem, em Cristo. Amém.